Santo Inácio de Loyola era de uma família nobre espanhola. Ele nasceu na região basca da Espanha e foi desde cedo educado para ser um nobre. O desejo dele era ser elevado à condição de cavaleiro, ter um reconhecimento militar a partir dos seus feitos. Bom, se formos pensar dentro da lógica, daquilo que um nobre esperava, Inácio de Loyola, assim como tantos outros nobres, aspirava essa glória humana. Nascido em 1491, o espanhol Íñigo López era o mais novo de 13 filhos, um jovem que pela fé se tornaria Inácio de Loyola. Desde a sua juventude, ele vivia em busca da honra pelas armas. Perto do seu aniversário de 30 anos, os franceses estavam atacando a fortaleza de Pamplona. Inácio, então, comanda a defesa da cidadela e convence as tropas e o chefe da cidade a não se renderem. Após se confessar, ele parte para o combate, defendendo as muralhas da cidadela. Mas um tiro de canhão atinge sua perna. Inácio cai e, junto com ele, tomba a fortaleza. É interessante que no cerco de Pamplona, ele toma um tiro, uma bala de canhão acerta a sua perna, e os franceses reconheciam em Inácio de Loyola um militar de primeira grandeza. Ele era reconhecido pelos seus inimigos, ele era respeitado pelos seus inimigos. Os franceses o socorreram, o feriram e o socorreram. Justamente neste momento, tal como Paulo, a caminho de Damasco, Inácio é derrubado. Nós sabemos que São Paulo, quando cai no caminho de Damasco, ele cai Saulo e levanta Paulo. E ali, no cerco de Pamplona, cai o nobre e levanta o cristão convertido, apaixonado por Cristo. Mas este reerguimento, a partir da queda em Pamplona, ele não foi rápido, ele não foi tranquilo, mas trouxe uma dor muito grande para Inácio de Loyola. Ao retornar para Loyola, chegando no castelo onde mora, os médicos avisam que a perna está mal curada e que, para evitar um defeito permanente, precisam quebrá-la e consertá-la mais uma vez, em uma longa operação e sem anestesia. Ele aceita, mas a operação dá errado e uma perna acaba ficando maior do que a outra. Inácio não admitiu. Ele pediu aos médicos que fizessem o possível. Ele era elegante, dançava muito bem, era um esgrimista muito talentoso, era um homem para o qual as mulheres lançavam seus olhares, sobretudo nos bailes de corte. Então, ele tinha um futuro promissor diante de si e não queria que isso acabasse ali. É então que Inácio pede que lhe serrem o osso sobressalente. Um guerreiro valente, corajoso, um soldado realmente mundano, e com pouca ou nenhuma piedade. De repente, naquela convalescência que ele teve, por causa do ferimento, ele tem esta iluminação da graça de Deus, e converte-se. Ele queria distrair a sua cabeça com novelas de cavalaria, falando de amores impossíveis, falando de expedições improváveis. Ele queria alimentar a sua alma com isso. E, no entanto, os únicos livros disponíveis para leitura no castelo onde ele estava hospedado, convalescendo, eram um livro sobre a vida dos santos e uma imitação de Cristo. E aí Inácio vai ler os livros que estavam ali disponíveis e quando ele se dá conta, sobretudo quando ele lê as vidas dos santos mártires, ele começa a entender que os verdadeiros heróis eram aqueles. E que aqueles homens, aquelas mulheres, aquelas crianças, aqueles velhos que derramaram seu sangue por Cristo, eles verdadeiramente
eram heróis. Eles verdadeiramente eram capazes de conquistar uma glória que nenhum exército pode dar, que nenhum rei pode conferir, e que era melhor servir o rei dos céus do que o rei da Espanha. Inácio lê, e os exemplos dos santos enchem seu coração de coragem e abnegação. Ele começa a desejar não mais viver como um cavaleiro mundano, mas sim como um guerreiro da fé. Em certa noite, ele tem uma visão de Santa Maria com o menino Jesus. Essa visão causaria uma impressão tão grande em Inácio de Loyola que ele resolve deixar tudo aquilo que ele pensou, sonhou, e ele toma uma decisão. É preciso peregrinar até a Terra Santa, para que eu encontre a vontade de Deus. E aí ele começa a sua jornada. Uma vez tendo melhorado, conseguido parar em pé, ele vai notar que sua perna nunca mais será a mesma. Ele mancou até o fim da vida, e depois ele brincava com isso, que ele dizia que a providência de Deus o deixou manco, o deixou marcado, para que ele sempre se lembrasse da misericórdia de Deus para com ele, em resgatá-lo, em salvá-lo, e assim foi. Montado em uma mula, Inácio parte rumo a Jerusalém para seguir os passos do novo Senhor por quem luta, Jesus Cristo. Durante a trajetória, decide visitar o santuário de Montserrat. Nessa viagem, resquícios do jovem cavaleiro que vivia pela espada se manifestam mais uma vez. Inácio encontra um mouro e com ele debate sobre a mãe de Cristo. O homem admite a concepção virginal, mas nega a virgindade de Maria após o parto. A negação incendeia de desejos violentos e de vingança contra o que Inácio considera uma afronta à honra de Maria. Ele não sabe o que é justo fazer, então entrega o caso ao acaso. E Santo Inácio, com aquele seu espírito guerreiro, assim, eu mato ou não mato? Porque ele está blasfemando contra a rainha, está blasfemando contra a rainha do universo. Então eu vou fazer o seguinte, vou deixar a mula decidir, né? Vou deixar que Deus decida, né? Que Deus mostre o caminho. Se a mula for para o lado dele, eu mato. Se não, eu poupo, né? E a mula foi para o outro lado. E aí foi que ele entendeu que Deus não queria, né? Que ele fizesse esse tipo de atitude, né? Deus é quem nos mostra o caminho. Em 1522, Inácio chega em Montserrat, onde faz uma confissão geral durante 3 dias pelo perdão dos pecados de sua vida anterior. Combina com um confessor que recolhe uma mula que trouxe até ali e pede que sua espada e punhal sejam pendurados diante do altar de Nossa Senhora, onde ele passa a noite em vigília e oração. Durante a madrugada, ele parte, trocando suas roupas nobres com a de um mendigo. Quando já está a quase 5 quilômetros da cidade, um homem corre atrás dele, perguntando se ele deu suas roupas ao indigente. Inácio confirma e chora pela vítima de sua caridade, pois percebe que o mendigo foi chamado de ladrão por causa da beleza de suas vestes. Ele então segue com sua peregrinação, destinado a ir para Manresa, onde aprenderá lições que amadurecerão sua fé. Durante sua estadia, Inácio começa a conhecer no corpo e no espírito o que significa realmente ser cristão. Começa a jejuar constantemente e, se antes era um homem muito vaidoso, agora já não corta mais as unhas nem penteia o cabelo, forçando-se a ser humilde. Um outro aspecto interessante da vida dele é justamente esse momento em que ele deixa as unhas crescerem, ele deixa os cabelos crescerem, a barba crescer. Ele, de alguma maneira, parece estar num conflito de querer abandonar o homem velho para viver como um homem novo. E essa é uma expressão interessante, porque ela nos relembra diversos personagens das Sagradas Escrituras que também tiveram experiências assim. Jeremias é um deles, por exemplo. Jeremias é alguém que
vivenciou uma transformação do seu próprio físico, muitas vezes naquele processo de agonia, em busca da vontade de Deus. Os santos viviam também experiências assim, e Santo Inácio vivencia isso. E depois, claro, no seu processo de sair daquele momento de transformação dolorosa, ele retoma a sua imagem, já normal, digamos dessa maneira, para dar continuidade à sua missão. Quando ouvimos a palavra santo, logo pensamos em seres perfeitos ou distantes da realidade. Na verdade, um santo é alguém que buscou ao máximo assemelhar-se a Jesus Cristo, agindo com uma coerência absoluta entre seus princípios e sua fé. E para que você conheça essas trajetórias de redenção e luz, a Brasil Paralelo lançou a série Vida dos Santos. Nela mergulhamos nas histórias de figuras como Joana d'Arc, Inácio de Loyola, Tomás de Aquino, João Batista e José de Anchieta. Pessoas que atravessaram séculos e ainda servem como bússola para a humanidade. Para acessar e descobrir como essas vidas se tornaram dignas de serem imitadas, clique no link da descrição ou aponte a câmera do celular para o QR Code na tela. Desbloqueie esta série e todo o nosso catálogo religioso, que inclui produções como o documentário O Papa que Venceu o Comunismo, filmes Luta pela Fé, A História do Padre Stu e Paulo, Apóstolo de Cristo. Cursos completos como Vida de Cristo e Entre Anjos e Demônios. Além da primeira ficção original da BP, Oficina do Diabo. Sua assinatura é o que nos permite continuar contando essas histórias que elevam a alma e resgatam os bons valores. Torne-se um membro da Brasil Paralelo e garanta todas essas produções hoje mesmo.